entusiasmo da mídia em torno de bebês ou bonecas reborn aqui no Brasil ganhou força recentemente, e isso pode ser atribuído a um conjunto de razões, sejam culturais, sociais, midiáticas e até mesmo jurídicas. E você, sabe o que são bebês reborn? São bonecos que nos chamam a atenção pelo seu realismo. Eles foram evoluindo ao longo de décadas para se tornarem uma forma, por que não dizer, de arte, um fenômeno global. O termo reborn vem do inglês, que significa renascido, pois em sua origem eles eram literalmente renascidos a partir de bonecas comuns. Você vai me entender melhor quando eu comentar sobre a história deles. Os bebês reborn feitos à mão são projetados para se assemelharem a bebês reais com detalhes minuciosos, como pele texturizada, cabelos implantados, olhos brilhantes e até peso semelhante ao de um bebê humano. Embora seja um hobby entre colecionadores, em alguns casos, são usados em terapias e treinamentos na área de saúde. Você conhece a história dos bebês reborn? Eu fui consultar alguns livros aqui na minha biblioteca, procurando algo sobre os bonecos reborn. Bom, comecei por Introdução ao Estudo de Direito, de Paulo Guzmão Dourado, edição de 1988. Nada sobre bebês reborn. Então fui para Antropologia, a Evolução da Humanidade. Também não encontrei nada sobre bebês. Opa, são bonecos, então Manual Prático do Mecânico. Também não encontrei nada sobre bebês reborn. 11 Presidentes e Eu, consultando os livros, Histórias Nunca Publicadas, do nobre jornalista Augusto Nunes, também nada sobre bebê reborn. Supremo Tribunal Federal, será que o STF fez alguma correlação entre bebês reborn e os atos de 8 de janeiro? Nada sobre bebês reborn, então aqui eu vou encontrar, pensei eu, a história da espionagem. Nem aqui eu encontrei sobre bebês reborn. É por isso que eu digo aos meus alunos, evitem alguns temas para os seus trabalhos de conclusão de curso na graduação. Bom, as fontes de pesquisa foram artigos e publicações na internet, cujos sites eu mostrarei no decorrer desta apresentação. A origem dos bebês reborn remonta à Segunda Guerra Mundial. Naquela época, devido à escassez de suprimentos e de brinquedos, mães artesãs britânicas começaram a restaurar e modificar bonecas antigas, dando a elas uma nova vida. Esse ato de renascer bonecas, reborn em inglês, plantou a semente do que se tornaria um movimento artístico muitos anos depois. Lá atrás, nos anos de 1980, 1990, esse comportamento se consolidou como uma forma de arte, especialmente nos Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. Artistas dentro da comunidade de colecionadores de bonecas começaram a aprimorar técnicas, buscando um nível de detalhamento impressionante. O movimento ganhou força quando a internet permitiu que esses artistas
pudessem compartilhar suas criações em sites e fóruns. A partir daí, a arte do reborning se profissionalizou com artistas conhecidos como reborners, desenvolvendo técnicas cada vez mais sofisticadas. No Brasil, essa tendência ganhou força nos últimos 15 anos e se tornou popular ainda mais com a ascensão das redes sociais. Você já deve ter visto vídeos de mães cuidando de seus bebês, simulando partos, rotinas do dia a dia e até passeios, viralizando nas redes sociais, gerando curiosidade e também muitas e muitas polêmicas. Hoje, os bebês reborn estão presentes em uma indústria que movimenta milhões anualmente. A história dos bebês reborn é um testemunho da criatividade humana que transformou um período de escassez em uma prática artística a fascinar e emocionar pessoas por todo o mundo. Os bebês reborn são chamados de diferentes maneiras em outros idiomas com base na tradução literal de renascido, ou de termos que descrevem a natureza realista desses bonecos. Veja comigo os nomes mais comuns em outros idiomas. Você percebeu que o termo em inglês reborn é reconhecido internacionalmente, mesmo em idiomas que possuem palavras próprias para boneca e renascido? Como são feitos? A confecção de um bebê reborn é um processo minucioso e bastante detalhado. Os artistas utilizam kits de vinil ou de silicone de alta qualidade e aplicam camadas translúcidas de tinta para simular a cor e a textura da pele humana, inclusive veias, manchas e até pequenas dobrinhas. Os cabelos são implantados fio a fio. Os olhos são colocados para dar uma expressão realista. O peso também é ajustado para se assemelhar a de um bebê real. Esse processo, chamado de reborning, envolve até sinais vitais artificiais, com batimentos cardíacos em alguns modelos. Com o tempo, a indústria passou a produzir kits específicos para a criação de bebês reborn. Hoje, eles são vendidos no mundo inteiro com preços em torno de milhares de dólares, dependendo do nível de detalhe técnico. Para que são utilizados? Além de serem objetos de coleção, hobbies e tal, os bebês reborn têm outras finalidades. Ferramenta terapêutica. De acordo com a literatura médica, são utilizados por pessoas com quadro de Alzheimer, oferecendo uma forma de lidar com questões emocionais. Porém, a sua utilização terapêutica não é ponto pacífico entre profissionais da saúde. Capacitação. Em alguns casos, são utilizados para treinamentos médicos e de primeiros socorros para simular situações com bebês reais. Conteúdo digital. Muitos influenciadores
criam conteúdo para as redes sociais documentando a vida de seus bebês reborn, o que impulsiona ainda mais a monetização desses perfis. Apesar de serem apenas bonecos, eles geram muitas discussões e diferentes opiniões sobre a forma como são utilizados e sobre a relação que as pessoas estabelecem com eles. Fonte da minha pesquisa. Aqui estão alguns links de publicações e artigos que eu encontrei em sites nos Estados Unidos. Veja comigo. Este site aborda uma batalha legal de direitos autorais contra vendedores chineses da Amazon envolvendo kits da empresa Reborn Dolls. Neste aqui, temos a história de um pai de família que foi dispensado de seu trabalho devido ao hobby da sua esposa com bebês reborn. Este site aborda a percepção crítica por trás de algumas reações aos colecionadores, trazendo reflexões muito relevantes. Os bebês reborn são apenas bonecos realistas ou nos roubam a vida? Embora mais antigo, é um artigo que aborda o uso de bonecas, incluindo reborns, na terapia para demência. Aqui temos um site de varejo de Reborn Dolls, que mostra a demanda e o mercado existente. Na Europa, o fenômeno dos bebês reborn também tem a sua relevância, variando de país para país, com alguns se destacando mais na arte da criação e outros nas discussões e embates sobre o seu hobby. Reino Unido e Alemanha foram pioneiros na arte do reborning e ainda são importantes centros de produção e colecionadores. Devido à cultura e às tradições em Israel, a forma como os bebês reborn são percebidos e a discussão pública não são tão amplas quanto em outros lugares. Pesquisas israelenses têm abordado o fenômeno por um ponto de vista sociológico e antropológico. Questões judiciais envolvendo bonecos, bebês reborn no Brasil têm ganhado destaque nos noticiários e nas redes sociais devido ao aumento da popularidade desses bonecos e ao apego emocional que determinadas pessoas desenvolvem por eles. Então, vamos a questões judiciais com bases em informações recentes. Disputas por guarda e convivência. Casos excêntricos envolvem tentativas, é importante que se destaque, tentativas de regulamentar judicialmente a guarda de bebês reborn. Houve um caso jurídico no qual um cliente procurou o seu advogado para disputar a posse de uma boneca reborn com o ex-parceiro, alegando apego emocional e considerando a boneca como parte da família formada durante o relacionamento. O cliente queria a convivência, dividir custos e até gerenciar o perfil social da boneca, que gerava lucro por monetização. Há relatos que o advogado recusou a causa, argumentando que regulamentação de guarda de um objeto é juridicamente impossível em nosso ordenamento. No entanto, considerou legítima a disputa pelo perfil nas redes sociais, por se tratar de um ativo patrimonial. Aspectos jurídicos. Bebês reborn são considerados bens móveis e as disputas são tratadas como partilha de patrimônio.
Não há base legal para guarda, pensão ou visitação, já que esses conceitos se aplicam a seres humanos, ou em alguns casos a animais de estimação. A resolução geralmente envolve acordos amigáveis, divisão de bens, considerando fatores como nota fiscal ou quem pagou pela boneca. Pedidos de benefícios previdenciários e trabalhistas. Ocorreram casos em que pessoas tentaram obter benefícios destinados a pais de crianças reais, como a licença maternidade usando bebês reborn. Eu li a petição inicial, pela qual um empregado processou a empresa por negar licença maternidade. Argumentou que a licença maternidade deve ser reconhecida com base no afeto, citando princípios como o da dignidade da pessoa humana. E aí um detalhe, é a banalização de um princípio que é norteador do direito como ciência. O caso também incluía a rescisão indireta por constrangimentos sofridos no ambiente de trabalho. Rescisão indireta é quando a empresa comete uma falta grave perante seu empregado. Esse caso teve um desdobramento inesperado, porém correto, que foi o encaminhamento do processo para a Ordem dos Advogados apurar eventual infração ética desse advogado, que no momento de tensão política e desequilíbrio nas mais altas cortes, impõe que os advogados ajam com assertividade perante os seus clientes. Tais pedidos são juridicamente infundados, pois não há vínculo legal desta natureza com um objeto inanimado. Disputas por ativos digitais. Um aspecto recorrente é a disputa por perfis de redes sociais de bebês reborn, que podem gerar receita significativa por meio de monetização e publicidade. Advogados consideram essa causa legítima, pois envolve direitos patrimoniais, diferentemente da guarda de boneca. Aspectos jurídicos. Perfis de redes sociais são tratados como bens patrimoniais e as disputas podem ser resolvidas no âmbito civil, com base em acordo ou divisão de lucros. Outra questão, uso indevido em serviços públicos. Envolve tentativas de usar bebês reborn para acessar benefícios destinados a crianças reais, como o atendimento prioritário no Sistema Único de Saúde ou em filas preferenciais. Embora não haja comprovação de casos reais generalizados, relatos de pessoas levando bonecas a hospitais alegando sintomas como febre motivaram reações legislativas. E quais foram essas reações? Um projeto de lei protocolado em uma Assembleia Legislativa Estadual neste ano de 2025, a pretensão é aprovar uma lei que proíbe o atendimento de bebês reborns em unidades de saúde pública e privadas, prevendo multas de até 10 vezes do valor do serviço que seria prestado e revertendo essas multas para instituições de tratamento de saúde mental. O projeto foi motivado por um caso em que uma mulher levou uma boneca para um hospital público, alegando febre. Câmara dos Deputados Federais
Foi apresentado um projeto de lei lá no Distrito Federal, neste ano de 2025, que propõe multas de até R$ 38 mil para quem usar bebês reborn em filas preferenciais, em serviços de saúde ou para obter benefícios econômicos. O projeto também prevê tramitação em regime de urgência. Câmara Municipal. Um vereador municipal propôs um projeto local para proibir o atendimento médico a bonecas e no SUS, com multas de até R$ 10 mil em caso de reincidência e possível encaminhamento para avaliação psicológica daquele que estiver levando o boneco. Outro, Assembleia Legislativa de um determinado estado. Projeto deste ano, de 2025, propondo um programa de saúde mental para pessoas com vínculos emocionais intensos com bebês reborn, visando prevenir depressão e isolamento social. Câmara Municipal. A Câmara Municipal de uma cidade aprovou projeto de lei de 2023 que pretendia instituir o Dia da Cegonha Reborn para homenagear artesãs que produzem bonecas, mas o projeto teve embate no poder executivo daquela localidade. Uma reflexão se faz necessária sobre projetos de lei. Nós, aqui no Brasil, não temos um Código do Trabalho. A regulamentação organizada do que é um contrato de emprego, do que é o trabalho autônomo, que nós conhecemos por meio da inscrição na Receita Federal de MEI, microempreendedor individual, o que são as profissões regulamentadas, o profissional liberal, que tem seu conselho de classe, seu código de ética, e o trabalho por meio das novas tecnologias dos aplicativos. É importante, é de suma importância, isso tudo regulamentado dentro de um código, seguindo uma lógica jurídica, respeitando o direito como ciência, que deputados federais, senadores federais se proponham a fazer esse trabalho, esse estudo de todos os anteprojetos que estão em andamento e organizar tudo direitinho. Isso é muito importante. Questões de saúde pública. Sim. Os casos judiciais levantaram preocupações sobre questões de saúde envolvendo os jurisdicionados, já que o apego extremo a bebês reborn pode indicar transtornos. Especialistas sugerem que, em vez da judicialização, muitos casos demandam suporte psicológico. Por exemplo, propostas legislativas enfatizando a necessidade de programa de saúde pública para apoiar pessoas com dependência afetiva em bonecas, sem condená-las judicialmente. Aqui sim, algo maduro, é um divisor entre aqueles que necessitam de apoio e aqueles que querem levar vantagem, enriquecendo-se sem causa. Na minha pesquisa sobre esse tema, eu encontrei uma reportagem que traz uma conclusão bem equilibrada. Veja comigo. Como todo fenômeno de mercado, e esse também se caracteriza por conter um aspecto benigno e um aspecto maligno. Alguns compradores têm uma relação saudável com o item, adquirindo-o como objeto meramente colecionável. E o artigo do antropólogo Flávio Gordon continua.
Mas há também o lado sombrio do fenômeno, que se revela como mais um sintoma do desarranjo cultural contemporâneo. Há consumidores que passaram a tratar as bonecas como se fossem reais e, ainda mais, exigir o reconhecimento de sua condição parental. Vale a pena a leitura dessa reportagem, desse artigo. Então, a nossa reflexão é no seguinte sentido: o sensacionalismo envolvendo bonecos reborn decorre da combinação de sua inovação cultural, do impacto visual realista e de casos judiciais excêntricos. No Brasil, a narrativa intensificada pela tentativa de algumas pessoas de atribuir direitos humanos às bonecas, enquanto nos Estados Unidos o foco está mais em questões de propriedade intelectual. A mídia, ao priorizar o choque em vez do contexto, exagera a ocorrência desses casos, transformando histórias individuais em um fenômeno social. Para combater esse sensacionalismo, seria necessária mais educação sobre o uso terapêutico e artístico dos reborns, além de um debate mais equilibrado. Tem mais e muito mais, mas isso é um próximo informativo.